Você precisa escalar seu time de tecnologia, mas você está sofrendo para fazer isso. Você não consegue fazer isso de maneira eficiente, está tentando contratar, é difícil, os salários são muito altos, você tenta abordar o pessoal no LinkedIn, ninguém te responde. Como que você faz isso de maneira eficiente? Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, como escalar o time de tecnologia de maneira eficiente, como a gente pode pensar a pipeline de contratação e uma coisa muito importante que muitas vezes a gente negligencia quando a gente fala de eficiência de montagem de time é o onboarding. Então você tem budget aprovado para contratar, mas como que você consegue preencher essas vagas? Você está sofrendo com isso? Conhece alguém que está sofrendo com isso também? Eu já passei por isso. Eu sofri para conseguir crescer meu time de tecnologia e aprendi bastante coisa nesse processo. Eu tive duas companhias. Minha segunda companhia, que é a Peer, hoje eu faço parte do conselho. Eu fui CTO durante muito tempo, fundador da companhia, e precisei levar minha equipe, que era basicamente eu, em tecnologia, até uma equipe de mais ou menos 100 pessoas. Né? E para fazer esse processo de maneira rápida, foi doloroso, aprendi bastante coisa e fazer com eficiência foi chave para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Nos primeiros ciclos de contratação, eu cometi alguns erros que eu ajustei no futuro e eu quero trazer um pouco dessa visão para vocês. Eu trabalho hoje também fazendo algumas mentorias e consultorias e tenho ajudado pessoas que estão passando por esse tipo de desafio também. Então, a primeira coisa que eu entendo, do seu ponto de vista de contratação de tecnologia, é que existe, principalmente tem alguns momentos que isso fica muito mais acentuado. A demanda por contratar pessoas é muito menor do que a oferta. As pessoas disponíveis para serem contratadas. Inclusive, durante a construção da minha companhia, eu peguei um período em que isso era tão presente, tão forte, que as pessoas cresciam na carreira de maneira absurda, muito rápida, simplesmente porque elas tinham muito capital disponível para contratar. E a gente conseguia ver no mercado essa inflação do preço e dos salários, o que é super bom para as pessoas que estão trabalhando em tecnologia, ganhando cada vez mais, né? E aí isso fica evidenciado pela falta de profissionais disponíveis para contratar. Então, é um mercado competitivo. Contratar em tecnologia é difícil. Além disso, tecnologia tem um elemento adicional e áreas correlatas que tem muitas pessoas que conseguem trabalhar para fora do país. Então, muitas vezes você está competindo para fazer um salário que seja muito bacana aqui no Brasil e que, eventualmente, se você compara com pessoas que conseguem trabalhar remotamente, ganham muito mais. Claro que tem muitas diferenças de trabalhar remoto ou trabalhar para uma empresa daqui, né? Mas, voltando, então a primeira coisa que eu gosto de pensar é que é um pipeline de vendas. E aí você tem que pensar como um pipeline mesmo, que tem as etapas, você vai saber que tem fontes que são mais baratas, tem fontes que são mais rápidas, tem fontes que convertem melhor, e você tem que entender o processo como um processo de entender, colocar os leads no funil e ter elementos que ajudem a trazer os leads para o funil, como marca empregadora, que podem ajudar você a converter mais fácil. Você pode fazer um processo de headhunting, recrutamento, ir no LinkedIn atrás das pessoas, fazendo todas essas pessoas passarem por um pipeline estruturado para você conseguir enxergar como as coisas estão andando, e um processo de indicação, que é o Member Get Member no marketing, é o processo de indicação de contratação, que é o melhor de todos. Normalmente é o que tem mais valor, que você consegue contratar melhor e que tem o maior nível de conversão também. Então, contratação em tecnologia é como um processo de vendas. Se você pensar a estruturação do pipeline até você contratar o time como um todo. Mesmo que você queira contratar uma pessoa só, mas uma pessoa específica que você quer, você vai ter que passar um tempo vendendo para ela, explicando por que, que isso é interessante, por que, que você acha que é bom para ela, por que você acha que é bom para você que ela esteja junto de você. Né? Então, eu acho que existem aqui 4 possíveis estratégias para você ter esse pipeline, fazer funcionar e você contratar as pessoas, né? Fazer essa atração de talentos que você precisa para a sua organização. Uma estratégia de longo prazo, que é a marca empregadora, que vai solidificar o seu nome no mercado e as pessoas vão ter vontade de ir até você, elas vão conhecer você e quando você chamar elas para ser entrevistadas, elas vão adorar porque elas já conhecem quem é você. Indicação, que como eu já comentei no slide passado, é muito importante, muito eficiente, ajuda muito, muito mais barato. Uma proposta que faça muito sentido, que você consiga alinhar super bem, que pode ser financeira, mas pode não ser financeira também. Eu quero falar como fazer essa proposta sem ser financeira. E a força bruta, que é falar com o máximo de gente possível, porque contratação muitas vezes é timing também. Você pode achar a pessoa certa, mas não achá-la no momento certo. Ou você eventualmente achar uma pessoa que seria muito difícil de você contratar, mas ela está insatisfeita onde ela está e ela está procurando uma coisa nova e pode ser que faça sentido. Então, a força bruta, ou seja, falar com muita gente, também ajuda. Claro que eventualmente você vai fazer uma mistura aqui de todas as coisas, e se você for
Mark Zuckerberg, que basicamente tem dinheiro infinito, você pode sair contratando as mentes mais brilhantes de GenAI e oferecendo stock options de 100 bilhões, 100 milhões, 1 bilhão de dólares, como ele fez aí recentemente. Não conseguiu contratar todo mundo que queria, nem tudo é dinheiro, mas conseguiu contratar muita gente, montou uma equipe muito forte. Então, considerando que esse não vai ser o nosso cenário, a gente precisa ter outros caminhos. O primeiro caminho é o que eu falei. Marca empregadora é muito bom para longo prazo, só que é para longo prazo. Você pode ter uma estratégia de marca empregadora um pouco mais de curto prazo se você nichar muito bem. Então, digamos que você estudou, o pessoal da sua equipe estudou em uma universidade ou algum colégio técnico muito bom que você quer contratar pessoas de lá. Pode ser que seja mais fácil você ter uma marca empregadora que tenha presença lá dentro e você consiga colher resultados mais rápido. Mas isso tem uma certa superfície de impacto que é restrita, dependendo da quantidade que você precisa crescer. Essa não é uma estratégia viável de curto prazo. Você vai ter que aumentar o conhecimento das pessoas sobre quem é você como empregador, né? E aí por isso que leva tempo. Quando a gente está falando levar tempo em startup, muita gente pensa que levar tempo em startup é 2 semanas, 1 mês e meio. Não, levar tempo é coisa de anos, né? Não é feito em 3 meses, mas você vai construindo pouquinho a pouquinho e isso vai tendo efeitos compostos. É como o tráfego orgânico que você tem para um produto seu ou um serviço seu. Então, é muito importante você construir essa marca empregadora através de liderança que as pessoas conheçam, que sejam reconhecidos no mercado, se possível, dando palestra, escrevendo artigos ou que tenham uma presença digital forte. Isso ajuda você a ter a autoridade daquelas pessoas associadas à sua empresa, que ajuda a fomentar e fortalecer sua marca empregadora. Cultura transparente, então as pessoas entenderem como que é trabalhar na sua empresa e se for uma cultura que elas se identificam, elas mais facilmente vão se conectar com você. Existem diversos tipos de cultura corporativa, existem diversas maneiras de trabalhar, existem pessoas de diversos perfis. Então você deixar claro qual é a sua, vai atrair o tipo de pessoa que faz sentido para você, porque elas vão se conectar. E mostrar o que a sua companhia faz. Né? Quais são os impactos que você tem, quais são os cases que você tem do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de negócio, que podem se conectar com as pessoas falam, pô, legal, bacana, queria trabalhar num lugar que fosse assim. Então, esse é um artefato importante de ser construído ao longo do tempo, porque é uma diferenciação boa para a contratação no futuro, mas, de novo, como eu falei, leva um tempo. Não é coisa de 2 semanas, nem de 3 meses. Inclusive, se vocês tiverem pessoas que querem falar um pouco mais sobre marca empregadora e tecnologia, ou se você tiver alguma experiência sobre o tema, pode comentar aqui que a gente troca um pouco de informação sobre o tema e posso até mergulhar mais. Como eu falei, dá para fazer uma estratégia de nicho inicialmente, você começar a contratar mais em determinadas faculdades, mas se você quiser ter um impacto grande, quiser ter um impacto grande, vai ter que trabalhar um pouco mais nisso no longo prazo. A estratégia que eu acho mais vencedora, mas que nem sempre você consegue ter leads suficiente, né? Que são as indicações. Nem sempre as pessoas conseguem indicar muita gente, mas é a forma mais barata, mais rápida e mais eficiente de contratar. Eu realmente acredito nisso. A questão é que ela tem também uma superfície de impacto limitada. Se você precisar contratar muita gente, você não vai conseguir suprir tudo com indicação. E aí, para a indicação funcionar, você tem que ter algum incentivo que faça sentido. Se você for dar um incentivo financeiro, tem que ser um incentivo financeiro que faça sentido. Não adianta dar um incentivo financeiro que a pessoa quem está incentivando fale, pô, era melhor não ter nada. Você vai ganhar R$ 100 se uma pessoa for contratada. É claro que contratar uma pessoa economiza muito mais do que R$ 100 se você conseguir uma indicação. Então, realmente, ofereça um bônus real. E você pode atrelar o tempo de experiência depois, coisa do tipo. Isso aqui funciona bem. Mas nem sempre o que importa é o benefício financeiro. A questão é que, se você for oferecer um benefício, que seja um benefício que faça sentido. Não dê um squeeze para a pessoa que conseguir uma indicação para trabalhar junto com você. Facilite o processo, então tem um jeito fácil das pessoas indicarem, fomente esse processo, e se a pessoa indicar alguém, dê feedback rápido para quem indicou e para o indicado também. Não deixe a pessoa esquecida lá por 1 a 2 semanas sem resposta, porque quem indicou nunca mais vai indicar. Porque, pô, indiquei uma pessoa que conheço, uma amiga minha super boa, e ficou 2 semanas sem resposta, aí ansiedade, e aí o que vai ter? A empresa tem interesse? Não tem? É melhor não indicar mais, porque eles não respeitam a minha indicação. Então, isso aqui é muito importante, dê feedback rápido. Uma das empresas que eu dei mentoria queria fomentar muito esse processo de indicação, eles já tinham tentado fazer isso no passado, e quando eu fui conversar um pouco com algumas pessoas que já estavam lá há mais tempo, o pessoal falou, ninguém indica mais porque não adianta, não serve para nada a indicação aqui, fica parado. Então, você tem que respeitar o indicado e quem indicou, e se possível, fomente isso com um reconhecimento público, de alguma maneira, principalmente se você oferecer um bônus real, realce isso.
né? Celebre em algum lugar, faça esse incentivo social para que as outras pessoas queiram indicar também, porque elas sentem que elas estão ajudando a construir o time e porque elas também vão ser recompensadas, além de que elas vão trazer uma pessoa que elas conhecem, que elas gostam, que elas já trabalharam, para trabalhar num lugar que elas gostam também. Muito possível a indicação vai funcionar por causa disso. Então, mais barata, mais rápida, maior fit cultural, né? A chance de conversão é muito maior. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que é fundamental. Eu fiz várias contratações de indicação na minha companhia, inclusive a primeira pessoa que eu contratei, naturalmente, foi uma indicação minha. Então, é uma coisa que funciona muito bem e eu acho que tem bastante valor. Terceira estratégia é você montar a tal da proposta irrecusável. De novo, se você não é Mark Zuckerberg, não tem dinheiro infinito, não consegue fazer uma proposta absurda em termos de grana, você tem que ter outros elementos que ajudem a pessoa a trabalhar lá. Inclusive, se você tiver muito dinheiro e oferecer só muito dinheiro, muito possivelmente a pessoa pode ser que ela entre e ela não fique. Porque as pessoas não trabalham só por dinheiro. O dinheiro é importante pra caramba, mas não é só o dinheiro que faz com que a pessoa trabalhe num lugar e se sinta bem. Então, se você juntar muito bem um desafio técnico que faça sentido para o público que você quer atrair, né, com autonomia na medida adequada do que você acredita na sua cultura, e você tendo a sua cultura de maneira transparente, as pessoas entendendo como que é a autonomia no seu trabalho, que tenha um trabalho com impacto real na empresa, e você consiga explicar de maneira clara como que aquele desafio técnico tem impacto real na companhia, que tenha um caminho de crescimento de carreira, mesmo que seja numa startup que você não tenha de maneira clara como que isso vai acontecer, mas que você mostre que a empresa tem um caminho de crescimento, que ela tem crescido, que as pessoas têm crescido junto com ela, que você valoriza as pessoas de dentro. E, se possível, com uma combinação de equity, upside, stock options também, que faça sentido para determinadas posições. Eu sou um cara que acredito muito na construção conjunta. A gente ofereceu bastante stock option na Pia, mas não é para todo mundo. Inclusive, teve uma pessoa que trabalhava super bem no meu time, que eu fiz uma promoção para ela e eu ofereci stock options para ela. E aí eu preferi oferecer stock options do que salário, dado que a gente ia fazer um ajuste e a gente estava reorganizando a empresa, e eu não sabia que ela valorizava muito mais salário, e salário na época era muito mais barato que stock options para mim. Né? Então, eu acho que é importante você entender também os perfis para fazer essa proposta irrecusável junto com equity. Não é todo mundo que se sente atraído por equity, e também dar pouco equity não faz muito sentido para muita gente. Então, você tem que pensar bem, construir isso tudo, mas tem que ser uma proposta que seja verdadeira. Não adianta você criar uma proposta e uma proposta de valor de employee branding, né, e employee value proposition, de coisas que não são realidade na sua companhia, são coisas que você gostaria que fosse, que você, mas que não são ainda, e que as pessoas ao entrar, elas vão perceber que não é aquilo, elas vão ficar frustradas, elas vão sair, elas vão falar mal depois que elas saírem, e você vai ter gastado dinheiro e tempo. Graças a Deus isso nunca aconteceu na minha companhia, nas companhias que eu tive, a gente sempre montou isso tudo bem casadinho, mas eu conheci empresas em que isso aconteceu e é uma tragédia. Então é muito custoso para a companhia, é frustrante para caramba para as pessoas, é ruim para todo mundo. Monte a proposta que seja honestamente intelectual. Na verdade, intelectualmente honesta. Me desculpe, falei errado. Então, isso aqui tem que ser verdadeiro, porque senão não vai funcionar para ninguém. E aí, ponto importantíssimo aqui, que é onboarding. Onboarding é, você já trouxe a pessoa já está contratada, ela vai começar a trabalhar na sua empresa. Aqui é onde você vai ganhar a eficiência depois que você já trouxe a pessoa para trabalhar com você. Porque eu vejo em muitas companhias que eu acompanho, que eu mentoro, que eu dou consultoria, em que as pessoas conseguem entender o processo de contratação, conseguem entender de quem é a responsabilidade, que a responsabilidade é do gestor, da gestora que está montando o time, que não é do time de RH, do time de people, conseguem entender esse pipeline de vendas, conseguem montar as propostas, pegar indicação, coisas do tipo, contrata as pessoas e joga lá dentro da empresa e deixa elas se virarem. E aí, um processo que poderia demorar um tempo menor para as pessoas começarem a produzir, demora muito, as pessoas se arrastam, elas sofrem nesse início, não entendem onde estão as coisas, ela não sabe exatamente o que é que o time dela, o que é que o time delas vai fazer, um time completamente novo, ela não sabe quem são as lideranças, ela não sabe para quem elas tiram dúvidas, enfim, elas ficam perdidas, e isso gera um overhead nas pessoas que estão na companhia, que vão precisar explicar para elas de maneira repetida, e isso gera também uma queda de performance como um todo na organização. Se você pensa em que você tinha 10 pessoas produzindo ao nível X e agora você tem 30 pessoas, sendo que 20 produz a um quinto do nível X. A produtividade cai como um todo. Então, é comum, infelizmente, contratar e não pensar no onboarding.
só focar no processo de contratação. Tecnologia não é plug and play. Não adianta você não explicar para as pessoas o contexto, onde que elas vão trabalhar, explicar detalhes de arquitetura, coisas do tipo, como que o produto funciona, qual é a visão de negócios e como que as pessoas vão ser medidas no trabalho, o que é esperado delas. O onboarding é muito importante. Então, tome tempo para estruturar o onboarding. Garanta que a documentação do onboarding é atualizada. Se possível, se você conseguir montar um sistema de mentor, é muito interessante, formalizar ou informal mesmo. E tenha rituais de feedback do próprio processo de onboarding, para você ir sempre ajustando ele. Principalmente se é a primeira vez que está fazendo, você vai ter que ajustar ele. Com certeza você não vai acertar de primeira. Segunda coisa, pense em quem vai fazer o onboarding. São as pessoas que têm a maior energia, são as pessoas que entendem mais. Se possível, a pessoa que mais entende tem mais energia. Ela vai ter que repetir isso algumas vezes, ela vai ter que transmitir a cultura, ela vai ter que transmitir o conhecimento. Então, entenda quem que vai fazer o onboarding, quem que está predisposto, quais são as pessoas que podem fazer, que querem fazer. E pense que mesmo fazendo um onboarding, você vai ter um ganho de produtividade, mas mesmo assim essa coisa não vai ser imediata. Você não vai fazer um onboarding e em 2 semanas de onboarding a pessoa sabe tudo e vai resolver tudo. Não, ela vai ter acesso ao conhecimento, ela vai saber onde estão as coisas, mas precisa de um tempo para ela conseguir entender como que se trabalha dentro da companhia. Então se planeje, saiba que esse processo de onboarding leva um tempo também. E se você não investir nisso aqui, você vai gastar tempo, dinheiro, energia e você vai diminuir a produtividade, vai gerar frustração para as pessoas que estão no dia a dia lá há muito tempo, que vão precisar ficar explicando tudo para as pessoas que entraram. Isso vai corroendo a cultura, porque se você cresce muito proporcionalmente, se você sai de 10 para 30, por exemplo, você tem 20 pessoas novas e só tem 10 antigas, as 20 novas são um número maior do que as 10 antigas, e elas vão começar a reproduzir comportamentos que elas veem, que elas acham que são um comportamento adequado, mas que elas não sabem, elas não foram devidamente apresentadas a como a empresa funciona. E isso pode ser um detrator muito forte de cultura. Então pense que tem um timeline de ramp-up. Primeiro mês, a pessoa vai começar a aprender, vai melhorar a velocidade, até chegar nos 100% ali de produtividade individual. Além disso, a gente tem que pensar que o time vai demorar um tempo para se azeitar também. Então, se a gente considera que a gente demora uns 2 a 3 meses para contratar, uns 2 a 3 meses para poder, depois que a pessoa entrar, ter um ramp-up individual e uns 1 a 2 meses para o time azeitar, depois que está todo mundo rampado, você vai ter ali de 6 a 8 meses. Isso aqui Rafael, se eu sair de 2 pessoas para 5 pessoas vai demorar 8 meses? Não. Claro que não, porque tem muito menos coisas que você precisa explicar, é muito mais fácil, a interação muito mais próxima. Mas se você sair de 30 para 100 pessoas, muito possivelmente você vai ter um processo que vai demorar aí uns 6 meses, mais ou menos. Que foi o que eu passei. Quando eu passei de 2 para 5, foi problema nenhum, foi 1 a 2 semanas. De 5 para 15, também não foi muito problema. De 10 para 30, já tinha um onboard estruturado, já vi que começou a fazer efeito, porque à medida que estava começando a ter um pouco de atrito, começando a crescer, então logo eu estruturei o onboard, funcionou muito bem, mas não foram 6 a 8 meses, mas de 30 para 100 pessoas, foi mais ou menos nesse ritmo para as coisas funcionarem bem. Então, tenha expectativas realistas. Né? Se você acha que você vai contratar todo mundo no primeiro mês, que no segundo mês está todo mundo voando, que no terceiro mês está entregando todos os projetos do trimestre, esqueça, isso não vai acontecer, a não ser que você seja uma empresa com muita expertise no tema de crescer a companhia. Se você está fazendo isso há 4 anos já, aí beleza. Você nem está vendo esse meu vídeo aqui, porque você tem muito mais experiência. Esse não é o ponto. Vamos lá, então, coisas importantes para crescer com eficiência. Monte pipeline, pense que é um processo de vendas e pense quais são as estratégias que você vai usar para poder trazer e contratar. Saiba que uma das estratégias mais vencedoras é indicação. É a melhor aposta. Entenda como que você vai calibrar a expectativa, o tempo que demora e quais são as suas expectativas de resultado e gaste, invista tempo em onboarding. Pode parecer besteira, mas entrega muito resultado isso aqui. Eu acho que é muito importante para empresas que estão crescendo. E qualquer literatura que você for ver de crescimento de time, tem a do Will Larson, por exemplo, que chama An Elegant Puzzle, que é um livro bem bacana. Você vai ver que ele fala bastante de onboard também, é muito importante. Então, não existe mágica para poder crescer um time rápido, mas tem como você ter eficiência nesse processo, e isso é com planejamento, estruturando bem o onboarding, pensando no pipeline de vendas, botando energia e sabendo que a responsabilidade é do gestor, da gestora, é do CTO ou da CTO, não é do time de people, não é do RH. Eles vão te ajudar de diversas maneiras, mas quem precisa montar o time é você. Então, se você sente dificuldade, você acha que isso aqui pode ter te ajudado um pouco, você sente que a pessoa que está comandando tecnologia no seu time pode se beneficiar de um pouco dessas dicas aqui,
Manda esse vídeo para ela. Se você tiver passado por uma situação ou está passando por uma situação dessa aqui e tem dúvidas, me manda aí as dúvidas que eu posso ajudar a responder e posso mergulhar em alguns temas que você acha que pode fazer mais sentido. Me fala como é que tem sido suas dores de crescimento e se inscreve no canal para receber mais temas sobre CTO, crescimento de time e visão estratégica de tecnologia com o CEO e também dá um like para poder ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Um abraço.